Esse podcast foi gravado pelo professor Marcelo Teixeira, do Ângulo Sorocaba, a Escola do Leão. Olá, galera do 8º ano. Esse é um podcast sobre os capítulos 3 e 4, uma revisãozinha sobre a parte do ofício do cientista. Nós vamos contar uma história sobre como foi originado o velcro, que é uma coisa tão comum no nosso dia a dia, mas que surgiu no acaso, inspirado na natureza. Então, o que nós temos que ter em mente é que todas as invenções ela tem que ter uma certa inspiração. E essa inspiração pode vir de qualquer objeto da natureza que possa ser utilizado no nosso dia a dia. Então, a história do velcro aconteceu da seguinte forma. Pense que quem nunca passou numa praça que está com a grama alta ou não está mal cortada e ao sair desta praça ou de pisar na grama sai com os carrapichos grudados na meia, no cadarço ou no próprio tênis e tem dificuldade de tirá-los. A gente simplesmente tira, fala algum palavrão ou xinga e continua andando e tocando a nossa vida para frente. A gente não lembra o porquê que ele gruda. Qual é a razão que ele tem uma aderência tão forte no nosso tecido, no material em que ele entra em contato? Agora, nós vamos dar uma olhada como o inventor analisou isso. O que ele fez? O seu inventor foi um engenheiro chamado George de Mestral. A ideia surgiu em 1941, quando ele estava estudando e resolveu dar um tempo e ir passear com o cachorro pelo bosque. Ao passear com o cachorro, o mato estava alto e ele notou que vários carrapichos grudaram em sua roupa e grudaram no pelo do cachorro e ele teve muita dificuldade para retirar esse carrapicho. E ele começou a pensar, ele começou a ter um foco, ele começou a ter um pensamento científico. E ele notou que por que isso acontece? Qual é a razão? Como ele era engenheiro e ele tinha materiais à disposição, microscópio e outros materiais, ele retirou o carrapicho, guardou 3 amostras e levou para o seu laboratório para dar uma analisada. Então, o que ele fez? Ele, percebendo o potencial da adaptação daquela característica natural à vida humana, ele começou a analisar e observou o quê? Que dentro do carrapicho, a formação dele ele tem ganchinhos, e esses ganchinhos eles aderem ao tecido. Eles aderem e grudam no tecido, fazendo com que ele fique preso no material. Então, o que ele fez? Percebendo esse potencial da adaptação daquela característica natural da vida humana, ele estudou, analisou e demorou 10 anos até conseguir desenvolver um processo que funcionasse da mesma forma àquele que ele tinha verificado nas sementes. Concebeu 2 partes que se completavam. A primeira parte é composta por pequenos pinos, enquanto a segunda tem minúsculos laços. Quando se juntam, formam uma zona bastante aderente e adesiva. Ciente do que havia inventado, Mestral submeteu uma patente da sua descoberta em 1951, que lhe foi concedida 4 anos depois. E isso daqui ficou conhecido como velcro, que é uma palavra à origem francesa do que significa veludo, e crochet, que significa gancho. Então ele pegou vel do veludo e cro do crochê e inventou o velcro. Após a criação da sua empresa, ele abriu lojas em diferentes países, incluindo Canadá, Holanda, Bélgica, Alemanha, Grã-Bretanha e Itália. E em 1957, ele abriu o Centro Têxtil de Manchester, em New Hampshire. E foi aí que o seu produto começou a ganhar popularidade. Uma das vantagens do velcro é o livre manuseio. Outro benefício é a produção de um ruído lacrimejante muito útil contra ladrões.
O produto tornou-se mais famoso quando utilizado no desenvolvimento de trajes espaciais pela indústria aeroespacial e mais tarde foi usado em engrenagens marinhas, bem como equipamentos de mergulho. Então, note, uma coisa tão simples que a gente vê no nosso dia a dia deu a origem a um produto muito grande chamado velcro. Lembrando que velcro ele é patenteado nos Estados Unidos. Hoje em dia outras empresas produzem, mas velcro mesmo, no Brasil a gente utiliza como se fosse uma palavra comum, mas velcro é uma marca patenteada nos Estados Unidos. Então, note como o pensamento científico e os ofícios do cientista é importante para qualquer tipo de invenção. Lembre-se do método científico que a gente já viu em sala de aula e resolva os exercícios que foram disponibilizados pelo Google Forms. Um abraço, até breve e fiquem com Deus.